Muito bem, meus amores de todo o Brasil, bem-vindos a bordo. Por aqui, meus queridos, o bicho continua pegando. Polícia Federal bate a porta da mulher de Daniel Silveira. A gente vai comentar sobre isso. Eu vou trazer essa notícia aqui para você também. Cadê? Pulando. Aqui. Bolsonaro vai ser candidato do PL em 2026, diz o presidente do partido no Rio de Janeiro. E essa matéria aqui também a gente vai destacar dentro desse boletim. Gilmar Mendes revela bastidores da abertura do inquérito das fake news. Meus queridos, vamos aqui então pela ordem, começando do começo. Quem é Daniel da Silveira? Né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe. É aquele ex-deputado que tinha um acordo lá no Congresso, né? Que ele ia ficar preso por uma semana e depois ele sairia. Gente, você acredita que o Congresso fez um acordo para deixar o deputado ficar preso uma semana e para servir meio de exemplo e depois ele seria libertado? Pois é, tem essa conversa aí. Mas, meus amores, vamos direto aqui. A Polícia Federal intimou a mulher do ex-deputado Daniel Silveira, Paola Silveira. Ela é doutora, né? Advogada, né? Na quinta-feira, dia 14. No documento ao qual a reportagem da revista Oeste teve acesso, a Polícia Federal se limitou a informar que Paola tem que comparecer à unidade da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro no dia 26 para prestar esclarecimentos no interesse do caso supraindicado. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone, ponderou a corporação. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da delegacia. Em nota enviada à coluna, o advogado Paulo Faria, que defende Silveira, que é o Daniel, né? E também a sua esposa, a Paola, classificou o ato da Polícia Federal como perseguição de Alexandre de Moraes. Não contente com uma caça ao ex-parlamentar, agora investe contra a esposa, observou Faria ao mencionar que pediu acesso aos autos nessa segunda-feira, dia 18, para posteriormente se manifestar quanto ao comparecimento de Paola à Polícia Federal. Em virtude do episódio, Faria anunciou ao No Ponto, que é a coluna da revista Oeste, que apresentará denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos nos próximos dias e levará o caso ao conhecimento de parlamentares republicanos em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o advogado já representou contra Moraes e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crime de tortura a Silveira. Pois é, meus queridos, tá aí, depois, né, daquela história toda que envolve o ex-deputado, o ex-parlamentar Daniel da Silveira, tá bem? Que era para ser colocado em liberdade, né? Aí para cumprir, né, ter redução na pena, né, flexibilização. E aí todo mundo achando, né, pô, Daniel da Silveira vai sair, vai poder dormir em casa, vai poder trabalhar, né, com aquelas restrições de voltar para casa mais cedo, de final de semana ficar em casa. E aí o que acontece? Enviou o Daniel da Silveira para uma colônia agrícola, tá? Ficar em casa não. Esqueça. Aí agora a Polícia Federal bateu a porta
da mulher de Daniel Silveira. Só para constar, estava todo mundo esperando por isso, tá bem? Estava todo mundo esperando que a Polícia Federal fosse bater a porta da mulher. A mulher está com o marido preso, indignada, fez lives, deu entrevistas e com certeza, o bicho está pegando e vai pegar pro lado dela. É desse jeito o Brasil que nós vivemos. O advogado do Daniel Silveira, que também é o advogado da Paola, diz que vai denunciar Alexandre de Moraes e também o procurador-geral. Ele já denunciou, né? E agora vai denunciar Alexandre de Moraes no caso da Paola Oliveira, que é a esposa do Daniel Silveira. Que já virou uma novela isso daí, né? Já virou uma novela, tá bem? Infelizmente, as coisas são desse jeito. E a advogada recebeu a intimação sem sequer saber o motivo, tá? Sem qualquer motivo no documento. Só compareça à Polícia Federal, no horário e data marcada. Tá? A mando de Alexandre de Moraes. Aquela PF do ministro cabeludo. Ainda dentro desse boletim eu quero destacar essa notícia para você. Lá uma notícia não muito agradável, mas aqui uma notícia boa. Quem tá com saudades do capitão? Quem quer o nosso Bonoro de volta? Comenta eu, para mim saber que você chegou até aqui, tá bem? Que você está comigo. Comenta eu, tá bem? Eu, para mostrar que você quer o Bonoro de volta. Bolsonaro vai ser o candidato do PL em 2026, diz o presidente do partido no Rio de Janeiro. Só para constar, né, Bolsonaro, ele é do Rio, né? Então, ele sai candidato pelo PL do Rio de Janeiro, tá bem? O presidente do Diretório Estadual do Partido Liberal, o PL no Rio de Janeiro, Altineu Cortes, afirmou que Jair Bolsonaro será o candidato do partido à presidência da República em 2026. Em entrevista nesta segunda-feira, ele ainda disse considerar Flávio e Eduardo Bolsonaro, filhos do capitão, como sucessores naturais do ex-presidente. Em entrevista ao jornal O Globo, Cortes que também é deputado federal, foi sucinto na resposta sobre quem seria o candidato do PL caso o presidente continue inelegível. Ele respondeu: o candidato é Bolsonaro. Sabe por que eu ri? Porque fizeram essa pergunta para o Valdemar e o Valdemar foi fazer merda, né? O Valdemar levou uma chamada do Bolsonaro no mesmo dia que divulgaram a entrevista do Valdemar Costa Neto. E o presidente, né, do PL no Rio de Janeiro, o cara foi mais inteligente, né? Quem vai ser o candidato se o Bolsonaro estiver inelegível? Não existe o se. O próprio Bolsonaro está batendo nessa tecla. Não existe o se. Tá todo mundo, né, pressionando o Bolsonaro. E aí, Bolsonaro, você está inelegível? Caso você ainda permaneça inelegível, se não for o senhor, quem será? Bolsonaro disse: não existe se. Serei candidato. O ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, declarou o ex-presidente inelegível em junho de 2023. A inelegibilidade tem vigência de 8 anos, ou seja, até 2030. Entretanto, Cortes disse que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu reverter a própria situação judicial e ser candidato em 2022. Ele crê também que Bolsonaro conseguirá concorrer em 2026. Confio que o presidente Bolsonaro vai reverter essa situação no Tribunal Superior Eleitoral.
o jornal O Globo, perguntou ainda se levar a candidatura de Bolsonaro até o limite legal e, caso necessário, trocar a chapa, como fez Lula em 2018, seria uma estratégia ao que o presidente do PL do Rio de Janeiro falou que a decisão cabe a Bolsonaro. O ex-presidente está muito motivado, completou o deputado. Tivemos um estímulo com a vitória de Trump. O futuro líder da direita está na família Bolsonaro, diz o presidente do PL no Rio de Janeiro. Quanto ao futuro da liderança na direita, Altineu afirmou que quando o Bolsonaro decidir passar o bastão, os nomes fortíssimos são Flávio e Eduardo Bolsonaro. Os dois têm um respeito enorme na direita, além que já ocuparem assentos em Brasília. Flávio Bolsonaro pelo Rio de Janeiro, enquanto isso, Eduardo é deputado federal por São Paulo. Os dois são filiados ao PL. Por fim, o presidente do diretório fluminense do PL disse crer que deve haver a votação da anistia para os presos do 8 de janeiro, mesmo que o resultado seja negativo. Não considero que uma senhora que participou daquilo sem uma arma, uma bomba, deve pegar 17 anos de prisão. Tá aí, meus amores. Pois é. Né? Esperamos que Bolsonaro consiga reverter a situação no STF, no TSE. Tá bem? Bolsonaro ainda está aguardando recurso. Tá? Você sabe muito bem que quando está aguardando recurso, tudo pode mudar. Pode haver aí uma mudança significativa e Bolsonaro retornar ao pódio pela disputa em 2026. Lembrando que a direita está se fortalecendo no mundo inteiro. Nós teremos ainda um tempo pela frente aí para Trump tomar posse e para ver até onde a força dos americanos, até onde Trump está interessado em ajudar Jair Messias Bolsonaro nessa situação de sua inelegibilidade. Aqui no Brasil, nós temos outras situações, tá bem? Dizem que o Bolsonaro tem uma carta na manga fortíssima, que o Bolsonaro, em tempo hábil, no melhor momento, ele vai utilizar a sua carta na manga, tá bem? É isso, tá? Ô Bruno Macei, retiraram a sua palavra. Se tu repetir isso, eu excluo tu do canal, tá bem? Eu vou te dar uma chance. Eu não vou nem falar no ar o que você falou, tá bem? Se você repetir isso, eu vou convidar você a sair do canal, tá bem? Escreve de novo, tá bom? Não, gordinho, não quero sair do canal. Então não cometa, tá bem? Isso que você acabou de cometer aí no chat, tá bem? Não, gordinho, eu quero sair do canal. Então escreve, tá? Faça isso, tá bem? Então, meus amores, o que acontece? A direita vem se fortalecendo. A direita vem lutando. Nós temos um líder, se chama Jair Messias Bolsonaro. Para aqueles que chamam Bolsonaro de frouxo, tá? Saiba que Bolsonaro é o cara que vem lutando pela sua elegibilidade, é o cara que quer estar no pódio, porque é o único nome que derrota a esquerda em 2026. Não adianta, tá bem? Não adianta, nomes se levantam aqui, se levantam ali, são só bastidores, fogo de palha, tá bem? Só isso. É difícil ser Bolsonaro, tá? É difícil ser Bolsonaro, é difícil, até mesmo quem faz esse tipo de coisa, faz esses comentários, não vê uma solução para o Brasil sem o Bolsonaro, tá?
E tem gente que comenta de tudo, não é? Uma hora chamam ele de frouxo, outra hora chamam ele disso, daquilo, mas quem ocupa uma posição de destaque, como o Bolsonaro ocupa, sempre vai ser alvo de críticas e cada um vai enxergar um defeito. Tem gente que, não, Bolsonaro não é covarde, mas Bolsonaro é isso. Não, Bolsonaro é aquilo. É igual eu. Estou aqui apresentando o programa, cada um de vocês vai enxergar um erro no gordinho. E do mesmo jeito, um cara como esse. Não é? Um cara como esse aqui, ó. Não é Deus, não. Não é santo, não. Tem os seus problemas, ele mesmo assume, ele mesmo assumiu que errou enquanto era presidente da República. Ele mesmo disse que errou, tá bem? Mas acertou e muito, tá? Acertou e muito. E conseguiu colocar esse Brasil para caminhar. Tá todo mundo aí com saudades do Bolsonaro, todo mundo com vontade de ver esse caminho ver Bolsonaro de volta no pódio e de volta ao caminho aí rumo à presidência da República. Tá bem? A gente tem que reconhecer os valores de Bolsonaro. Não é fácil ser Bolsonaro. Tá bem? Não é fácil. Tá? Você pode até não gostar do Bolsonaro, mas você sabe que esse Brasil caminhou quando o Bolsonaro aí estava. Olhe agora para esse desgoverno e você vê o que está acontecendo aí no nosso Brasil. Tá bem? Então, mais respeito aí ao nosso capitão. Aqui, meus amores, Gilmar Mendes revela bastidores da abertura do inquérito das fake news. E o bicho tá pegando e eu vou destacar aqui pra você. Nesta segunda-feira, dia 18, o decano do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, afirmou que o Brasil seria outro caso o inquérito das fake news não existisse. Mendes revelou ainda bastidores do processo. Conforme Gilmar Mendes, o relator da investigação, o ministro Alexandre de Moraes, tomou posse no STF em um momento extremamente desafiador. Discutíamos o que seria do Brasil a partir de 2018, revelou Mendes, durante uma sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, onde recebeu a comenda Marechal Cândido Rondon. Moraes e eu e Dias Toffoli conversamos sobre o quadro então desenhado e eventualmente existente naquele ano. Bolsonaro virou presidente. De acordo com Gilmar Mendes, ele, Moraes e Toffoli discutiram a necessidade de abrir um inquérito. Por isso, Toffoli assumiu o ônus de instaurar o procedimento e designou Moraes como relator. É muito fácil ser profeta de obra acabada, o engenheiro da obra pronta, como se diz, mas posso dizer que certamente o Brasil seria outro e pior se não fora esta instauração, não fora essa designação do ministro Alexandre, não fora a sua ação frente desse inquérito, declarou Gilmar Mendes. Uma das mais importantes de Mato Grosso, a honraria é dada a personalidades civis ou militares que prestaram relevantes serviços ao Estado. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso concedeu a medalha ao juiz do STF. Gilmar Mendes, contudo, não foi o único homenageado. O parlamento também prestigiou os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino com o título de cidadão matogrossense. Olha aí, meus queridos. Você sabe, tem hora que eu concordo com o ministro. Você imagina, tá bem? Se a Suprema Corte não tivesse aberto este inquérito. Uau, gordinho, como assim você está defendendo o inquérito? Não, filho. Veja que eu estou indo pela contramão do inquérito. Você imagina se ao invés
do ministro Alexandre de Moraes tivesse se colocado como uma barreira na frente de Bolsonaro, se o ministro tivesse chamado o Bolsonaro e falado, presidente, vamos conversar? Vamos conversar? Eu garanto para vocês que esse Brasil estaria bem melhor, realmente, se não tivesse esse inquérito, tá? Bem melhor. Se houvesse uma negociação, é claro, cada um ia ter que ceder um pouco. O ministro Alexandre de Moraes cedeu um pouco, o Bolsonaro na época cedeu um pouco. Eu garanto para vocês que muita coisa que aconteceu nesse Brasil não teria acontecido. Vocês sabem muito bem que muita coisa que aconteceu, muita revolta, foi por conta das atitudes do ministro Alexandre de Moraes nesse Brasil. Muita coisa que aconteceu nesse país, a gente tem, porque o ministro Alexandre de Moraes parece que encarou o Bolsonaro como algo pessoal. Tá? E saindo muitas das vezes fora do seu papel e indo para cima do Bolsonaro com gosto de gás, com força. E, meus queridos, você sabe muito bem, Bolsonaro foi perseguido o tempo todo pela Suprema. Tudo tinha um time, vocês lembram? Bolsonaro espirrava. Ih, rapaz! 24 horas, 72 horas para isso, mas uma quantidade de tempo para aquilo outro, entendeu? E o Bolsonaro sempre, meus queridos, sempre sofreu aí com as atitudes do ministro. Eu fico pensando, caso houvesse uma reunião lá atrás e o ministro chamasse o Bolsonaro, ou o Bolsonaro tivesse, né, a oportunidade de esclarecer algumas coisas, pontuar algumas situações, a gente teria realmente outro Brasil, viu, Gilmar Mendes? Sem esses inquéritos, tá bem? Seríamos outro Brasil, tá? Porque muitas atitudes também que Bolsonaro tomou, Bolsonaro não precisaria ter tomado se tivesse uma corte como aliada, tá bom? Mas a corte preferiu ir ao oposto, tá? Preferiu ir ao oposto. E muitas das vezes a gente já ouviu ministros de alto escalão, a gente já ouviu presidente da Suprema Corte dizer que a Suprema Corte se tornou um agente político nesse Brasil. Se essa Suprema Corte não tivesse se tornado um agente político e tivesse se tornado um parceiro no governo Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro tivesse perdido as eleições, talvez nós não estaríamos na polemização que nós temos no nosso Brasil, tá? Talvez esse Brasil estaria em paz, na santa paz de Deus. Você quer contribuir com o nosso canal? Tem o Pix aqui, 11952753898, para você ajudar o programa. Sempre um boletim informativo, sempre um vídeo de qualidade para você que acompanha o nosso canal. Esse Pix que você manda, você ajuda o canal, você ajuda a gente a manter as despesas do canal, tá bem? Você pode pensar que não, mas aqui tudo tem custo. Você tem custo de internet, tem custo de energia, você tem custo com equipamento, tá bem? E a gente também precisa sobreviver, né? Pagar o nosso aluguel, pagar a feira da semana e comprar o leitinho das crianças, e a gente faz isso com a sua ajuda. Então mantenha esse programa no ar, mantenha esse canal. Com o seu Pix, você fortalece o nosso programa e ajuda a gente a continuar fazendo, trazendo para você conteúdo de qualidade aqui nesse canal. Então ajude a gente,
porque estamos sempre precisando de você aqui no nosso programa.